Alguns sócios questionaram a CPE, que é a Comissão Eleitoral do Flamengo, sobre a atuação da chapa de Rodrigo Dunsch, que, segundo esses sócios, vem utilizando a máquina, ou seja, utilizando o clube, rede social, o próprio clube, a Gávea, a seu favor, principalmente pela utilização da imagem do presidente Rodolfo Landim em faixas, banners e camisas, numa flagrante tentativa de induzir o sócio a erro, pois o Landim não é candidato. A CPE decidiu favorável aos sócios. Com isso, a CPE notificou a chapa do Rodrigo Dunsch, através do seu representante legal, o Diogo Lemos, que inclusive é VP de gabinete atualmente no Flamengo, para que tais arbitrariedades fossem imediatamente corrigidas. Então, esses sócios tiveram ganho de causa. Agora, se isso será feito ou não, aí a gente só vai ver com o tempo. Lembrando, eleição é dia 9 de dezembro, no dia seguinte ao término do Campeonato Brasileiro. Por falar em Campeonato Brasileiro, o Flamengo poderia estar disputando. Eu não boto o Flamengo na briga pelo título. Matematicamente dá. Eu sei que dá, mas eu não acredito. Espero queimar minha língua, que chegue lá no dia 8 de dezembro, Flamengo campeão. Mas eu não acredito de verdade. Eu acho que está entre Botafogo e Palmeiras, nem o próprio Fortaleza eu acredito mais. Por falar em Botafogo, hoje o técnico Arthur Jorge, do Botafogo, convocou uma entrevista coletiva, algo que não acontecia há muito tempo, na véspera de um jogo. Eu assisti essa entrevista coletiva, até demorei a gravar esse vídeo por conta disso. Vários momentos ele enfatiza que o time está bem mentalmente. Quando começa a fazer isso, é porque o time não está bem mentalmente, pelo menos é a minha opinião, lembrando que a gente vive numa democracia. Se você, botafoguense, pensa diferente, não adianta nada reclamar, me xingar. Fato é que, nitidamente, na última partida, a gente pôde ver os jogadores do Botafogo muito nervosos, ansiosos. Se é por conta de 2023 ou não, eu não sei, mas que estão nervosos e ansiosos, estão. E isso só me faz lamentar mais a postura do Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro no início, não com o Felipe Luiz. A forma como o Campeonato Brasileiro foi tratado por essa diretoria do Flamengo, juntamente com a comissão técnica do Tite. Eles, não vou falar aqui, porque muita criança me assiste, mas de fato eles não estavam nem aí para essa competição. Se tivesse dado um pouquinho mais de valor, o Flamengo estaria brigando com o Botafogo e Palmeiras por esse título. Mas não adianta falar de passado, como diz o Cristiano Ronaldo, é viver o presente. O passado já foi e o futuro a Deus pertence. Vamos lá, vamos falar de mais informações. Hoje, Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram, na manhã de hoje, dessa segunda-feira, um termo de compromisso para viabilizar a construção do estádio no gasômetro com o uso do potencial construtivo da Gávea. O clube estima obter cerca de 500 milhões de reais com o CEPAC, que é o Certificado de Potencial Adicional de Construção da sede rubro-negra. O valor total do estádio está estimado em aproximadamente 2 bilhões. Então, mais um passo sendo dado para a construção do estádio próprio do Flamengo. Se essa gestão está usando como algo eleitoral, eu como flamenguista, assim, na boa, eu quero ver o estádio, de verdade. Agora, como será feito, a gente vai ver ano que vem. Se essa diretoria está prometendo e não vai cumprir, acho pouco provável. A ver como é que será no próximo ano, porque a gente vai ter muita coisa acontecendo. Agora vamos falar de Hugo Souza. E você sabia que pode parar na justiça? É isso mesmo que você está ouvindo, torcedor rubro-negro. O Corinthians pretende entrar na justiça contra o Flamengo. Para vocês entenderem, hoje eu publiquei o seguinte nas minhas outras redes sociais, Twitter e Instagram. O Corinthians vai apresentar mais um fiador ao Flamengo. Esse é o terceiro. Essa semana. Será um banco, e eu vou falar o nome para vocês. É o Banco BTG, tá bom? Caso o Fla negue novamente, o Timão pretende judicializar o time carioca na CNRD da CBF por entender que o rubro-negro tem que aceitar as condições apresentadas. O Flamengo, por outro lado, alega que, por contrato, não é obrigado a aceitar o fiador. Lembrando que a opção de compra de 800 mil euros por 60% vence nesse sábado, dia 30. Segundo o Flamengo, por ser sábado, então eles têm até o dia 29. Não é até o próximo dia útil, tá? Isso segundo o Flamengo, o que está em contrato.
Lembrando que o Hugo Souza tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro desse ano. O goleiro já disse para os empresários, para o Timão e até mesmo para o Flamengo que tem o desejo de ficar na equipe paulista. Porém, se a situação não for resolvida, ele vai se reapresentar ao Flamengo em janeiro normalmente, não vai brigar, não vai ameaçar não se reapresentar, não tem nada disso. Pelo contrário, o Hugo Souza é um cara super profissional. Quer ficar no Corinthians, beleza, mas desde que a situação seja resolvida. Senão, ele se reapresenta em janeiro. E lembrando que o Grupo City, todo dia liga para o Flamengo para saber da situação. O Grupo City está esperando bater o dia 30. Se a situação não estiver resolvida, vai fazer uma proposta oficial ao jogador e, obviamente, ao Flamengo também. E por falar em Flamengo, quem está devendo ao Flamengo é o Internacional. Em relação à compra do Thiago Maia. O Flamengo vendeu o Thiago Maia Internacional em junho desse ano, mas ainda não recebeu nenhum valor pelo volante. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E o Flamengo entrou na CNRD, eu não citei ali em cima, mas é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas lá da CBF. A venda do Thiago Maia foi de 4 milhões de euros em 10 parcelas, tá bom? Com a primeira a ser paga em agosto desse ano, de 250 mil euros. E o Internacional não pagou, ou seja, está devendo aí desde então. Então o Flamengo entrou na justiça, na CNRD, e teve até entrevista do vice-presidente de futebol do Internacional, que é o José Bissol, comentando o assunto. Ele falou: o Thiago Maia, não sei dizer como está a situação atual, temos cuidado, não achamos legal ou correto ser devedor, mas somos credores de muitos clubes e não viemos em público fazer debate ou cobrança, até em momentos delicados ou falta de sensibilidade do que vivemos no Rio Grande do Sul. Somos sabedores, responsáveis. Não gostamos de dever e trabalhamos de forma muito séria, comentou o VP de futebol em coletiva na última sexta-feira. Então, ele não nega que de fato está devendo ao Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo tem novidades aí para encarar o Fortaleza nessa terça-feira, além dos retornos daqueles que a gente já esperava, que estavam na seleção: Gonzalo Plata, Varela, Gerson, Léo Ortiz. Quem volta também, De La Cruz, de lesão, e Gabigol. Depois de 2 jogos afastados, o Gabigol está de volta. Vene, você acha que ele tem que ser titular? Sim. Hoje eu entendo que o Gabigol é o único centroavante, entre aspas, disponível. O Bruno Henrique quebra o galho, e quebra o galho muito bem, mas acho que o Gabigol tem que jogar. Se ele estava treinando normalmente com os demais jogadores, não tem lesão, ficou fora por conta de um afastamento e já foi punido, está de volta, por que não escalá-lo? E eu estou partindo do princípio que o Felipe Luiz enxerga o Gabigol como titular. Pelo menos foi isso que o Felipe Luiz fez desde a sua chegada ao Flamengo. Não vejo motivos para não escalá-lo.